Ele me pediu um mexido. Quando eu coloquei a panela no fogo para fazer o mexido, aí minha vizinha começou a me gritar, que era para mim correr lá, que o Juan tinha caído. Aí eu falei com ele, moço, coloca um aparelho para ver se meu filho ressuscita. Ele falou, mãezinha, não tem o que fazer. Assim, eu queria um abraço, que alguém me abraçasse, me acolhesse. Então, quando eu comecei a correr lá, eu senti isso. Todo mundo que me pergunta qual a melhor corrida que você fez, que você não abre mão, a São Silvestre. Um ano que eu tinha começado a correr, eu comecei a pegar pódio. Já ganhei muitas vezes, mas assim, é muito gratificante. Aquele troféu e a banana é tudo, cara, e a medalha. Assim, eu não corro por dinheiro, entendeu? É amor mesmo a corrida. No mercado de suplementos, a Natus Green se destaca pela excelência, oferecendo produtos que impulsionam sua evolução. Nossa produção é monitorada com rigor e controlada por equipamentos de última geração, garantindo pureza e eficácia. Ciência, inovação e cuidado estão em cada detalhe, proporcionando resultados reais. Invista na sua saúde e desempenho com a qualidade da Natus Green. Muito bem, está começando mais um podcast no Plano 7. E aí, como você passou a semana? Eu espero que você tenha passado muito bem. E hoje nós temos um episódio muito especial, um episódio que a gente vai falar sobre corridas, sobre maratonas, sobre superação. Nós iremos conversar com ela, com Marli Souza. Tudo bem, Marli? Boa noite, tudo bem. E temos também aqui a presença de Elci Lessa, que vai nos ajudar aqui nesse bate-papo. Boa noite, seja muito bem-vinda, Marli. Você que chegou aí de curioso para conhecer um pouco da história da Marli, por favor, eu te peço, entre aí e dê o seu joinha, deixa aquele comentário maroto e vamos nessa. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe essa história bacana que será contada aqui nesta noite. Antes de mais nada, eu quero saber quem que é Marli. Marli vem de onde? Como que foi a infância? Eu quero saber um pouquinho do início. Como que foi Marli como criança? Bagunceira pra caramba? Foi tranquila? Me fala um pouquinho da sua história lá do início. Bagunceira bastante. Lá em casa era complicado. Minha mãe é mãe de 11 filhos. Passou muita dificuldade, meu pai morreu muito novo, e aí minha mãe ficou com bastante filho para cuidar sozinha, né? Então era briga, né? Era guerra, agarrava o cabelo, puxava, brigava. Minha mãe colocou a gente para trabalhar muito cedo. Aí quando meu pai veio a falecer, a gente foi morar com as madrinhas, minha irmã veio trabalhar aqui na cidade e minha mãe ficou lá na roça. Vocês eram da roça? Sim, na roça. Aí vocês ficaram até quantos anos lá na roça? Eu fiquei lá até os meus 13, até meu pai falecer. Uhum. Mas minha mãe já morava há muitos anos na roça. Mas já ajudava na roça lá? Já, sempre. Minha mãe botou a gente para trabalhar muito cedo. Todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Tanto lá quanto aqui. É bom você... Eu tenho 4 irmãos, né? Uma irmã e 3 irmãos. Tenho um falecido. E para mim é muito gratificante ter, apesar das brigas... Como que é para você ter muitos irmãos assim? É uma benção, né? É gratificante. Você tem todos eles vivos? Tem, todos os meus irmãos vivos. É, né? E tão perto? Tem meu irmão que mora em Volta Redonda, 2 que moram na roça, 1 que mora na serra e o resto mora aqui. Aí lá em casa da minha mãe, todo domingo é uma festa. Almoço, os filhos. Então a família é muito unida. Se for fazer uma festa, não precisa convidar ninguém não. 200 pessoas certinho. Batia corridinha assim, quando criança? Corria com os irmãos ou não fazia nada? Corria para não apanhar. Bastante. Chinelo. Na hora que vinha o chinelo... Minha mãe batia de chinelo. Não, batia de chicote mesmo. Meu Deus do céu. Né? Sobrava o chicote do cavalo e não era o cavalo, não era você. E batia em todo mundo, não era nenhum só não. Se um errasse, todo mundo apanhava. Não. Então tinha que lutar para ninguém errar.
E a gente apanhava muito porque a minha irmã fazia xixi na cama e dormia 5, né? Aí ela fazia xixi e todo mundo apanhava. Antigamente tinha esse negócio de dar cor em criança aí que... Eu acho que eu tô naquele ciclo de pessoa que meu pai fala assim, você não pode reclamar, você sempre teve o seu quarto, você dormiu sozinha, então eu não tenho nada a declarar. Você não pode falar, não. Eu não posso falar nada. Então, e aí você veio pra Cachoeiro, depois você casou aí com quantos anos? Casei com 22. 22, aí você teve... Aí tive Jennifer, a minha menina tem 23. Jennifer tem 23. Isso. 4 anos após tive Juan. 4 anos. Então o Juan já nos deixou, já tem quantos anos? 10 anos, vai fazer 11 no Dia das Crianças, dia 12 de outubro. O Juan, no caso, é a sua motivação no esporte, no caso. Sim. A história meio que fatiada... Parece que foi até uma entrelinhas, né? Uma linha só, né? Foi noticiado na época, né? Sim. Mas, assim, dos detalhes, os meandros, as pessoas, elas não conhecem, né? Muita gente não conhece. Muita gente não sabe o porquê que você corre aí ultramaratona, por exemplo, né? Eu gostaria que você falasse pra gente, por mais que seja uma história um pouco não, né? Bastante, né? Uma história muito triste, né? Porque eu sei que perder um filho para uma mãe é doloroso, porque minha mãe perdeu um filho, o mais novo, né? E durante muitos anos mesmo, ela remoía aquilo e ela só encontrou um pouco mais de paz durante muitos anos depois, né? Mas assim, o que conforta ela, o que de alguma forma fala que ela fica em paz por ela acreditar, né, que ele está com Deus, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco como que foi, o que aconteceu, como que era esse menino, né, para você. Era bagunceiro igual a mãe? Como que é? Um pouquinho bagunceiro, tinha puxado a mãe um pouquinho. Mas o Juan é uma criança alegre, feliz. Meu filho, o pai levava para Beira-Rio para fazer aquelas manobras lá de bicicleta, andava com uma roda só para cima. Aí eu comecei a ir para a igreja, ele começou a tocar, ele tocava violão, guitarra na igreja. E aí, nesse dia, durante o dia, eu estava na minha mãe, aí à tarde ele queria ir na piscina. Aí eu fui embora para casa, eu levei ele na piscina, lá do Ita. Aí falei com ele, vamos embora, que ele ia tocar na igreja. E eu tinha que estar mais cedo na igreja. Aí eu subi com ele, aí ele falou, mãe, eu vou andar de bicicleta. Eu falei, não vai porque você vai para a igreja, vai tomar banho. Aí ele, como sempre dava o jeitinho dele, ele saiu pela porta da sala e eu não vi. E montou na bicicletinha com a prima e subiu para andar na rua de cima, porém por trás da minha casa, lá no Alto Embratel. Aí eu estava fazendo, ele me pediu um mexido, quando eu coloquei a panela no fogo para fazer o mexido, aí minha vizinha começou a me gritar, que era para mim correr lá, que o Juan tinha caído. Aí eu subi, nem lembro na época se eu desliguei a panela, aí eu subi correndo. Aí cheguei lá, falei, cadê o Juan? Caiu aonde? Ela falou assim, caiu lá embaixo. Ele caiu 17 metros de altura. A bicicleta quebrou o freio e aí ele caiu 17 metros de altura. Meu pai. Aí quando eu cheguei, aí eu desci o barranco. Aí ela falou assim, o bombeiro tá vindo. Aí quando eu cheguei lá, eu virei ele. Ele estava saindo sangue pelo ouvido e pela boca. Nossa. Aí tinha uma mulher lá orando. Aí eu me ajoelhei, né? Pedi a Deus que ressuscitasse meu filho. Porque eu sempre ouvia falar e cria que Deus ressuscitava. Então, aí eu ajoelhei, aí todo mundo achou meio louco, né? Como assim? Porque geralmente uma mãe entra em desespero quando vê um filho morto, né? Eu entendo, né, que se fosse outra pessoa,
Ia chegar, ia se desesperar e tudo. Eu peguei ele no colo. Ela, não. Eu falei, não, ele já está morto. Ela falou, tá não, o bombeiro está vindo tentando me acalmar. Aí eu peguei ele no colo, eu ajoelhei e pedi, né, a Jesus que ressuscitasse meu filho. Porque naquela hora era a única coisa que eu queria, era crer que Jesus ressuscitasse, que ressuscitasse meu filho. Então eu não vi isso acontecer. Isso não aconteceu pelo querer de Deus, não meu. Porque Deus sabia de todas as coisas. Ele já sabia o dia que Juan ia chegar, trazendo muita felicidade, e o dia que ele ia também. Só que a gente que é mãe, a gente não consegue entender isso. E aí o bombeiro, eu botei ele no carro do meu vizinho lá e desci e fui direto para o hospital infantil. Mas encontrei com a viatura ali perto do bombeiro perto da clínica lá do Amaral mesmo. Aí ele passou o Juan pro bombeiro e aí eu fui junto. Aí eu falei com ele, moço, coloca um aparelho para ver se meu filho ressuscita. Ele falou, mãezinha, não tem o que fazer, mas a gente vai levar. Aí quando eu cheguei lá, o médico me abraçou, aí falou assim, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, não quero falar, eu já sabia que, né, eu já tinha visto lá. E aí, para mim, aí meu patrão chegou, me deu uma injeção lá, e aí com o tempo eu já não sabia mais quem chegava, entendeu? Porque o remédio já foi fazendo... Eu não dormi, mas eu fiquei fora de mim. E o tempo todo, eu nunca murmurei, eu nunca reclamei, eu nunca culpei, eu nunca... porque Deus não fez isso, entendeu? Eu estou comentando aqui com você porque foi o que você me perguntou, assim, entendeu? Para as pessoas entenderem que nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. E eu senti isso na pele. O que eu senti, eu não desejo nem para minha cachorrinha que perdeu o filho, entendeu? Então, foi um enterro e tudo, e aí nas madrugadas, eu saía da minha casa que eu não conseguia dormir, porque era muito desesperador. Então, eu não, mesmo com remédio, que aí o médico foi lá na minha casa, que é amigo nosso, doutor Renato, passou medicação para mim, conversou, a psicóloga foi na minha casa, e aí para mim era muito desesperador, não conseguia dormir. Então não foi uma vez nem duas que eu vim de madrugada ali no cemitério, e aí o rapaz deixava eu entrar. Então eu vinha no cemitério, eu sentava, eu chorava, eu conversava, mas eu nunca murmurei com Deus, eu nunca reclamei por que comigo. Eu sempre entendi por que comigo. E aí eu falei assim, eu vou ter que sair desse buraco, né? Eu tinha 8 dias para ficar em casa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viver, eu não poderia, por mais que eu quisesse morrer, não teria como, entendeu? Eu teria que viver. E aí eu comecei a descer, a caminhar na beira-rio. Aí do nada, comecei a caminhar, a correr. Aí o pessoal me chamou para ir na corrida lá na Pampulha. Aí eu falei, como que eu vou na corrida lá no Belo Horizonte, se eu nunca corri na minha vida, né? E aí o meu treinador, o Emerson, aí eu lá no meio da corrida, lá fui com um pessoal que eu nunca tinha visto. Aí cheguei lá, durante o percurso todinho, os 16 quilômetros, eu corri os 16 quilômetros, foi a minha primeira corrida, após a morte do meu filho. Eu nunca tinha corrido, fui correr 16, como, assim, foi Deus mesmo. Aí encontrei ele... Aí ele passou por mim, eu estava tomando água, chorando, ele mais 3 amigos. Aí ele conversou comigo, me abraçou, falou se eu estava sentindo alguma coisa. Eu falei, não, tem 40 dias que eu perdi meu filho, que a corrida foi em dezembro, e meu filho faleceu dia 12 de outubro, dia das crianças. Aí ele conversou comigo, me abraçou, aí correu comigo durante esse percurso todinho. Aí quando eu vim de lá, eu entrei na equipe, aí fui correr lá na assessoria. Mas muitas noites eu dormindo, eu acordava e eu queria sentir um abraço. Por mais que a minha família me acolheu, estava comigo, mas eu não me sentia assim, eu queria um abraço, que alguém me abraçasse, me acolhesse. Então quando eu comecei a correr,
lá eu senti isso. As minhas amigas, eu falo que na corrida não me deu um amigo, me deu uma família. Então lá eu me senti abraçada. Nunca que eu chorasse, que alguém reclamasse, ou que eu atrapalhasse o treino, alguém reclamasse. Lá as pessoas iam comigo, corriam comigo, me abraçaram, me incentivaram. E aí eu falo, tem várias amigas que já perdeu o filho. Eu falo, não adianta, assim, eu tomo. Se eu falar que eu não tomo remédio, eu sou hipócrita. Eu tomo antidepressivo, eu tomo remédio de dormir. Só que se você não se apegar com Deus e não entrar em uma atividade física, porque o buraco é imenso, você só cai dali para levantar não é fácil. Eu até comentei contigo em uma outra situação dessa questão da ressurreição, né? Com você não aconteceu, né? E aí teve a questão da permissão de Deus, né? A gente tem que entender. Tem que entender. Tem gente que acha que isso é muito agressivo, mas a gente tem que entender, né? Que aconteceu comigo, né? Eu sou prova da ressurreição, né? Eu passei mal, não sabia por que tinha passado mal, era um bebê, né? E meu pai já tinha procurado Deus, porque meu pai bebia muito, fazia muita bagunça, muita farra, fumava, sabe? Aí meu pai encontrou Deus, encontrou Jesus e deu aquela sossegada. E a minha mãe ainda não tinha tido esse encontro real com Deus, né? E nisso eu passei mal. Nisso que eu passei mal, me arrumaram para levar para o hospital e foram andando com a gente, porque morava na roça e tal, né? Aí chegou uma certa parte do sítio, eu desfaleci. Desfaleci, não tinha batimento, não tinha vida mais. Misericórdia. E é aquele desespero, né? Aquele desespero da mãe, do pai. Aí meu pai falou com a minha mãe, faz um propósito com Deus, entrega a sua vida para Ele. Se Ele devolver a vida do nosso filho, você entrega a sua vida para Jesus. Naquele momento, né, desesperador, e ela falou que sim. E aí pouco tempo depois, eles orando ali e tal. E enquanto isso, a gente morava dentro do sítio, né? Meus tios, minhas tias já chamado não sei quem e tal. Já todo mundo já tinha meio que tava sabendo que eu tinha morrido. E Deus soprou em mim e me trouxe de volta à vida. E hoje eu tô aí, assim, tenho o meu temor milagre, a Deus. Né? Tenho o meu temor a Deus acima de todas as coisas, porque às vezes a gente pensa em fazer algo errado, você vai errar, você vai pisar nesse caminho aí, vai não, vai não, que foi o que te trouxe de volta, vai não, mas Deus é maravilhoso. A gente tem que ser grato a Deus e obediente a Deus, né, a todo instante, né, porque não é porque eu não vi um milagre acontecer na vida do meu filho que eu não acredite que não existe milagre, entendeu? Porque eu sou um milagre. Sim. Eu tá viva, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça de uma mãe e de um pai quando perde um filho é se matar. Sim. Porque as pessoas me perguntam, e como é que você tá? Tá bem? Hoje eu sou logo sincera, bem eu não vou ficar nunca mais, né? Sim. Então, quer dizer, só Deus estar viva já é um milagre. Então, quer dizer, não aconteceu um milagre na vida do meu filho, mas existe um milagre, que o milagre sou eu, né? Então, aí, na corrida,
não pode parar, né? Correr é vida. Quando você vai correndo, quanto mais problema, mais vontade de correr você tem. Mais vontade de ir mais longe. Nesse seu caminho, né? Ou nessa sua corrida, você teve algum momento vontade de desistir? De correr? Ou de alguma coisa na sua vida? Não, nunca tive. Nunca tive. A única coisa que eu quero até morrer, se Deus me der vida e saúde, é correr. Correr e continuar fazendo amigos, porque pelo caminho eu conheço meio mundo, cara. Na maratona eu conheci muita gente, na minha ultramaratona eu conheço muita gente, na São Silvestre eu tenho amizade lá do Instagram do São Silvestre, da Pampulha. Quer chegar igual a vovó corredora? Igual a dona Delmira, a avó, 97 anos correndo. Aquela ali é exemplo. Força! Né? Exemplo mesmo. Aí então você começou a encontrar esse alívio então nas corridas. Você começou lá na Pampulha, mas depois o seu treinador falou assim, agora você está preparado realmente para competir. Quando que foi isso? Como é que foi isso? Assim que eu vim de lá. Que eu cheguei de lá, eu já entrei na equipe e já comecei a competir e estou até hoje. Não pode parar, né? Uhum. Ele fala, se você parar, eu puxo sua orelha. Mas durante as suas idas ao cemitério, você não corria, não? Você passou a correr na Beira-Rio, no caso. Não chegou aí no cemitério correndo? Não. Depois que você encontrou a corrida, você ainda chegou a voltar lá? Fui. Até 2 anos atrás, mais ou menos, eu sempre tive o ritual de ir no cemitério todo sábado. Uhum. Todo sábado. Agora que de 2 anos para cá, foi o que eu falei. Não, a dor não passa. Sim. Né? Não sei se a gente acostuma com a dor, não sei. De 2 anos para cá, eu não vou mais igual eu ia. Porque eu ia no cemitério praticamente, eu ia todo sábado. Por quê? Porque no domingo tinha treino, tinha corrida. E toda vez que eu ia, eu falava que eu queria sentir aquele abraço. E aí eu ia no cemitério, Deus permitia, quando eu chegava no treino, sem ninguém saber de nada, eles me abraçavam, me beijavam, entendeu? E das pessoas assim que eu jamais imaginei que ia me abraçar. Então, na corrida, você faz amigos mesmo, de verdade, na corrida. Não é igual num botequim, na porta de um bar, que você, né, faz uma amizade. Eu falo que para você fazer uma amizade, ou é na igreja, ou é no esporte. Que as pessoas não são só amigos por interesse. Estão ali para te levantar mesmo. Para te levantar. E eu falo com as minhas colegas. E eu sempre incentivei todo mundo, entendeu? A ir a correr. Mas eu não aguento, mas vai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Nunca desistir, porque se você for, vamos supor, se for uma corrida de 5 km, vai doer tudo amanhã se você não for. Foi o que eu falei com você aquele dia, né? Eu falei com ele, corrida é persistência. Faz 5 hoje, 3 amanhã, se não der para fazer 5 de novo, faz 2. Se não der para correr, caminha, mas vai. Vai porque é libertador. Você se encontra, entendeu? E eu me encontrei na corrida. E assim, não tem opção hoje de você não fazer algo. Não tem opção. Não. Vamos lá, você morava na roça. Como que era lá na roça? Lá na roça é desafiador, né, cara? Andar não sei quantos quilômetros. Buscar água, buscar lenha, levar milho para moer, tirar café, tudo era muito longe, tudo era a pé, não tinha ônibus, não tinha nada. Pois e você, tudo muito braçal, né? Cortar a lenha, socar o arroz para pilar ele, o café, moer o café, era tudo. Tudo muito difícil. Muito difícil. Quem disse que tinha, igual hoje, capim, roçadeira? Tinha não, roçadeira era o braço mesmo. O braço chegava no fim do dia que tá doce, como o povo fala aí. Então hoje, assim, as pessoas estão com uma comodidade muito, muito grande, sabe? Muito conforto, né? Tudo as pessoas se acomodam. E aí o corpo? Como que tá o corpo? Pois é. Porque se acomoda, né? Não pode se acomodar. Qual corrida pra você foi a mais que fala assim, essa aqui nunca vou esquecer dela?
Minha primeira ultramaratona, que foi 103,400. Aí, ó, tá afim? Cansei só de ouvir. E a São Silvestre, eu falo, todo mundo que me pergunta qual a melhor corrida que você fez, que você não abre mão, a São Silvestre. Porque todo mundo fala assim, você corre, já fez São Silvestre? Todo mundo pergunta, né? Tanto quem não corre, quem corre. A São Silvestre é aquela que passa no... Eu sou a única que acho que eu não sei. A São Silvestre é aquela que tem todo ano, né? Isso, passa na televisão. Rio de Janeiro ou São Paulo? São Paulo. Entendi. Então, quer dizer, todas têm uma história, né? Todas corridas. Então, quando eu chego lá em casa, que eu abro a porta, todo mundo que chega na minha... Meu Deus, eu fiz uma parede, né? Cheio de troféu e medalha. Aí quando eu abro a porta, assim, que eu falo, ai meu Deus, muito obrigado, Jesus. Vai ter que ampliar a casa? Nossa Deus, ela ficava na prateleira, eu coloquei na parede, aí a paredinha não deu, aí eu peguei a parede fora. Eu coloquei. Aí agora também já não cabe mais. Mas eu continuo ganhando, vou continuar aumentando. Porque um dia a casa vai ser só... Pra competir de verdade, quantos quilômetros o primeiro que você fez? 5. 5. E como que foi? Foi bem? A minha primeira vez que eu corri assim antes da Pampulha? Porque a Pampulha você não sabia porque estava indo. Foi boa, foi legal. Eu cheguei assim meio cansada, morrendo. Mas no início foi mais para chegar mesmo. Porque no começo igual a Pampulha, eu fui na corrida de curiosa, entendeu? Eu tô meio louca assim, meio desorientada, aí o cara chamou e eu fui. Com quantos anos depois você conseguiu pegar pódio? Depois da Pampulha? Um ano. Um ano que eu tinha começado a correr, eu comecei a pegar pódio. Nossa, foco e determinação. Porque você tem que, entendeu? E ele passa uma planilha, você tem que cumprir a planilha. E aí ganhar é bom demais, né? Quem não quer ganhar? Então, quando você chega na corrida, nossa Deus, tinha um amigo meu, o Rogério, ele treinou muito comigo. Cara, quando a gente chegava na corrida, todo mundo, nossa Deus, vem ele, isso acabou. Sabia que a gente ia pegar um pódio, ia ganhar alguma coisa. Mas é o check-in, alguma coisa que tá na frente que dá uma animadinha a mais? O quê? Não, você acredita que eu nunca corri assim, por causa do dinheiro em si? Tem também, mas não é eu já ganhei muitas vezes, mas assim, é muito gratificante. Aquele troféu e a banana é tudo, cara, e a medalha. Assim, eu não corro por dinheiro, entendeu? É amor mesmo a corrida. Você conseguiu influenciar o seu marido, sua filha a correr? A minha filha, com muita preguicinha dela, mas ela tá indo. Agora meu marido não corre, não. Ele já correu, mas assim, quando ele entrou na polícia, aí tinha que correr. Quando fazia TAF, aí tinha que correr, mas ele detesta correr. Agora não precisa mais do TAF, não? Não, que agora já vai aposentar, não precisa de TAF mais não. Mas ele odeia correr. E minha filha, ela gosta, mas tem preguiça, né, as meninas novas. Mas eu ouvi falar que ele é fominha de academia. De academia, ele gosta. Ele vai de manhã e de noite, ele gosta de academia. Não. Ele também tem foco e determinação, mas na área dele que é academia. É o esporte, velho. Sim. Ele se achou na academia. E eu vou na academia também. Mas eu me encontrei, eu me senti abraçada na corrida. Tá. A curiosidade que fica, por exemplo, você já falou comigo que jamais vai passar a dor e tal, mas quando que, tipo assim, você de alguma forma sentiu um alívio maior? Porque eu acredito que não foi um ano depois, né? Só depois dos 8 anos, mais ou menos. Então foi esse período até que você passou a não ficar frequentando lá o cemitério e tal. Foi nessa época que eu consegui entender melhor, entendeu? Que não é que passou ou que melhorou, mas deu aquela aliviada, que eu consiga falar dele sem ser desesperador, entendeu? Entendi. Assim, é muito difícil até eu comentar sobre, porque eu não tenho filho, então é algo muito pessoal, mas assim, pelo que eu vi, eu já fui em um velório assim, eu fiquei... Não foi, a palavra seria chocada, mas ao mesmo tempo desesperada pela mãe. Enterrou um nenenzinho. Eu fiquei assim, meu Deus, como que pode, né? A gente não entende essa questão de você perder um irmão, perder um filho e como a gente se sente com aquilo, né? É alteração da ordem dos fatores. Sim, né? Mas eu fico assim,
como que a gente consegue... A gente nunca vai deixar de esquecer, né? Mas é o que você falou, realmente, deve diminuir a dor. De você tá ali, dentro da sua casa, não sei como que foi pra você, não sei se você teve que mudar de casa, igual eu tenho uma família que perdeu o pai, eles preferiram mudar de casa porque eles não estavam conseguindo ficar no mesmo ambiente. Então, assim, cada pessoa tem um processo diferente do luto. Eu achei muito interessante a questão da corrida, foi a sua superação ali do luto, né? O meu foi o contrário, eu não queria sair de casa, então, quer dizer, para mim não ficar dentro de casa só chorando, e naquele luto sem fim, então foi quando eu me encontrei na corrida. Porque quando você começa a correr, principalmente se você entrar numa assessoria, lá todo dia, toda hora, qualquer hora tem alguém querendo alguém para correr. Então, e como eles ficaram sabendo da minha história, então, quer dizer, eu me senti abraçada, acolhida, em qualquer hora que eu quiser treinar, eles estão prontos para me ajudar, entendeu? E a corrida é isso. A questão do... Tem mães que preservam o quarto e tal, não desmonta. Como que foi para você? Eu não desmontei. Não desmontou? Até hoje? Até hoje. Do mesmo jeitinho? Eu dei um pouco, quase todas as roupas, mas carrinho, chuteira, violão, a guitarra, o quartinho tá lá. Do mesmo jeito? Do mesmo ninguém jeito. Dorme, ninguém entra? Não. Quando chega visita, uma vez ou outra, mas é muito difícil. Uma vez por ano que meu sobrinho vem que dorme lá. Entendi. Mas eu sento lá, converso com Deus, né? Com meu filho. Converso com Deus, eu falo para Deus que como que é? Deus te perdoou, né? Deus me perdoou, mas é até feio eu falar isso, mas eu perdoei Deus, entendeu? Eu me perdoo, eu não me sinto culpada, em momento nenhum, pela morte do meu filho, e nem culpo Deus pela morte do meu filho. Era uma criança, né? É um anjo, eu tenho certeza que meu filho está no céu, porque é um anjo, né? Então, eu sou grata a Deus por ele ter deixado ele 8 anos comigo, né? A gente acaba fazendo uma leitura muito assim, prática de vida que, cara, com qualquer criança pode acontecer alguma coisa desse tipo. Criança é criança. Da criança não... Eles fazem coisas que a gente... Poxa... Um piscar de olhos. Do momento que eu estava fazendo o mexido para ele morrer, não demorou 3 minutos. Muito rápido. 3 minutos, que eu não tinha nem acabado de fazer. O negócio, eu dava com a panela no fogo. A vizinha me gritou e já tinha falecido. Você enxerga, ou já enxerga em você, uma pessoa que pode ser uma incentivadora de mudança de vida? Ser uma pessoa que, né, com seu exemplo de vida, possa... Você chega a aconselhar pessoas? Como que é essa rotina sua? Eu aconselho, eu me sinto. Porque é o que eu falo com a minha amiga. Ela tá sempre... Ela perdeu também a menina dela. Ela fala assim, mas eu falo, amiga, mas vamos caminhar, vamos conversar com alguém, vamos sair. Amiga, mas eu não quero, eu só quero ficar dentro do quarto conversando com a minha filha e tudo. E eu tô sempre chamando ela, tô sempre aconselhando. Eu falei para ela que essa dor não vai passar. Se alguém fala para você que a dor de perder um filho vai passar, não vai, é mentira, não vai passar. Mas é o que eu falo com ela, se ela não aguenta correr, tudo bem, concordo, tem gente que tem problema no joelho, mas se ela for caminhar, se ela for se entrosar, se ela for para essa, entendeu? Dentro de casa, não tem como você curar o luto, não tem. Não dá para correr, vai caminhar, não dá para caminhar, vai na academia, não dá para academia, dá para nadar, vai para a igreja, vai fazer alguma coisa, se apega com Deus, porque não é fácil não. Porque meio que você ficar parado no mesmo lugar, você vai continuar futucando ali a ferida e tal, você não vai conseguir cicatrizar ela, né? É verdade. E a vida continua, né, cara? A gente tem que viver, né? Como que você quer finalizar a vida, né? Às vezes, se você se entregar, daqui a pouco você vai ter que depender de alguém para cuidar de você. Quanto tempo, de repente, você vai ficar parado ali, quase morrendo em cima de uma cama? Imagine se eu tivesse ficado aí quase 11 anos em cima de uma cama chorando. Não andaria mais, ou já estaria até morta. Sim, sim.
E eu acho assim, na questão do luto, passa muitas coisas na nossa cabeça. Você mesmo falou que muitos pais se suicidam, né? E passa todo instante. Eu vejo o Davi, cara. O Davi é o Juan inscrito. Aquele moleque elétrico. Quando você vê a criança assim, igual eu vejo o Davi, assim, me dói a minha alma. Porque assim, eu vejo o meu filho nele, entendeu? Não é que eu me sinto feliz em ver uma criança igual ele. Mas assim... Você vai lembrar o seu filho sempre. Lembra. Você vai fazer uma comida que a criança gosta, você lembra. Você vai numa corrida, aí você vê as criancinhas correndo, que ele adorava. Você vai na igreja, vê a criança tocando, é o que ele fazia. Você vê os coleguinhas dele da rua lá, que já estão 19 anos. E depois eu vou te mostrar um vídeo do Davi treinando. Rapaz, o menino tá bom jiu-jiteiro. Eu falo com o Fernando, esse menino é meu filho inscrito. Como que pode, cara? Ele é uma maravilha, uma bênção de Deus. Uma bênção. E aí, igual eu tô te falando, o luto não passa, entendeu? E não tem como, porque você tá vivo, você tem que viver, você vê toda hora. E qualquer coisa que jeito, fala, vai te lembrar ele. Vai. Porque foi, assim, é momentos na nossa vida que a gente passa que a gente não deve esquecer, porque foi momentos felizes, teve um momento triste, mas a maior parte acredita que foi feliz. Então a gente guardar esses momentos felizes é muito melhor do que a gente simplesmente ficar naquela escuridão. Né? É o que eu falo pra ela, que se ela se entregar e se ela ficar só ali, ela só afunda. Tem mais histórias com relação a pessoas que você conseguiu tirar de um fundo de poço? Igual essa pessoa que você está ajudando aí? Eu tenho várias pessoas, né? Minha amiga era depressiva de se cortar. Hoje ela corre lá com a gente e ela é uma benção. Assim, qual conselho que você daria? Porque, por exemplo, você tem um motivo para, de repente, estar triste. Qual conselho você daria para quem não tem motivo e tá depressivo, não faz isso, não faz aquilo? Eu falo todo dia com elas, vocês não têm a metade do problema que eu tenho, gente. Levanta a cabeça, segue o alvo que é Jesus e bola para frente, porque não tem a metade do problema que eu tenho. Porque você enterrar um filho, nada nesse mundo. Porque eu tenho um problema, você tem outro, você tem outro, você tem... Todo mundo tem problema, entendeu? Mas um problema que eu não consigo ver uma solução é você a mãe perder um filho. Aí, às vezes, a pessoa está com uma depressão porque terminou um casamento, se enterra num remédio, na depressão que não sai. Aí eu tenho uma amiga minha que fala assim, mas você tem que entender que cada um tem um luto, tem um problema. Sim, eu entendo que todo mundo tem problema. Mas você imagina, aí eu falo para ela, porque eu larguei o marido, que me cortei toda. Pois é, mas se você tivesse enterrado seu filho, então você ia se matar mesmo, literalmente, né? Porque... Mas eu consegui não levar ela pra corrida. Bom, já tá correndo 3 quilômetros. Essa questão assim, de cada um tem o seu problema, sim, mas é a perspectiva que você vê o seu problema. Porque pelo tamanho a morte de um filho é como se fosse um oceano de tristeza. Isso. Né? E um casamento você pode muito bem até arrumar outro amor pra vida da pessoa e tal. Então, assim, vai da perspectiva que a pessoa está olhando. Talvez o oceano que era na época da morte do seu filho hoje já não é tão um oceano, já pode ser um córrego. Então, assim, a gente tem que olhar para os nossos problemas com perspectiva de melhorar, de achar uma solução de minimizar ele, não de aumentar ele ao máximo, né? Você fez ultramaratona, você correu 107 quilômetros, né? Isso, eu fiz 5 ultramaratonas. 5? 5. Em 12 meses eu fiz 5. Caramba. Nossa. Não deu descanso não, meu. Não, e no meio dessas 5 eu fiz umas 3 ou 4, não me lembro, maratona. Você tem sangue de queniana? Não, de índio, minha mãe tem sangue de índio. Então tá perto, né, praticamente. Tá. Então, mas me fala um pouquinho sobre, pelo menos uma dessas ultramaratonas, como que foi, como que é, porque assim, eu só tô 107 quilômetros,
Não tem como você correr assim 107 quilômetros de uma vez só. Como que começa? Ela começa a que horas? Ela tem as suas paradas. Eu quero entender melhor como que é essa questão da ultramaratona, até para nossa audiência, que às vezes não, muita gente não sabe, né, como que é isso aí. Fala pra gente, por Então, favor. é muito treino, né? Eu me preparei uns 4 meses antes. Eu já sempre vim preparada para meia maratona e maratona, que eu sempre gostei do mais longo possível. Eu me acho melhor, assim, em termos na resistência. Então, eu prefiro corrida maior. E aí, eu vinha me preparando para os 21, para os 42. E aí, quando eu cheguei para o meu treinador e disse que eu tinha sonho de fazer uma ultramaratona, ele falou, eu acredito em você e você vai fazer. E aí, começou a passar os treinos, que são mais longos, né? E aí, eu estava me preparando para a minha primeira, que eu fiz 103 e 400. Eu estava me preparando para essa. Então, antes dessa, eu fiz 2, que foi a de Jerônimo Monteiro, que foi 50 quilômetros. Quer dizer, eu já fiz uma prova e o treino para essa de 103. Aí fiz uma em Castelo. Deixa eu entender. No caso, quando você passa de maratona, porque a maratona é quantos quilômetros? Uma maratona é 42 e 195 metros. Aí você passou dessa quilometragem já é ultramaratona. Ultramaratonista, isso. Aí como tinha uma ultramaratona da Laranja em Jerônimo Monteiro, aí nesses 3 meses que eu estava me preparando para fazer esse 107, 103, na verdade, lá na ultramaratona, você tem que virar ultramaratonista, independente de quantos km você faz. Você tem que passar dos 42 e 200, 195. Fazer uma brincadeira aqui, lá na Terra da Laranja, tinha um saco de laranja para quem ganhasse a corrida? Não tinha, mas tinha bastante laranja na hora que chegava. Tá, continua, desculpa a brincadeira. Não, tinha. Aí os treinos que são mais dolorosos, né? Aí você não tem unha, né? Igual a Fernanda vive me salvando, não tem unha. O pezinho não é bonitinho, os tênis, você compra um tênis caro, 2, 3 meses. Aí nesse intervalo que eu estava treinando para fazer essa ultramaratona do Exército, que meu treinador não falou para mim fazer 103 quilômetros. Eu fui lá no intuito de fazer, ele falou, fazendo 50, depois você vai administrando a prova. Vai fazendo devagar. Então, nesse intervalo que eu estava treinando, aí eu fiz essa da Laranja, que foi 50 quilômetros. Aí ele falou, beleza, já sei que 50 está garantido que 50 você vai conseguir. Porque lá na ultramaratona são 12 horas para você fazer a prova. Então, você começa que hora? Começa às 18. Mas à noite? É a noite toda, correndo. Aí eu fiz essa lá da Laranja. Tá bom pra você que gosta de dormir. A noite toda correndo. Nossa. Aí eu fiz essa da Laranja, de 50. Aí fui lá e ganhei 2º lugar, geral. A primeira vez correndo, você já ganhou o 2º lugar, assim? Não, de ultramaratona. Ultramaratona. Do 50. Gente. Aí ganhei o 2º geral. Aí teve um em Castelo, aí eu ganhei o 2º geral de novo. Aí fiz 77. E aí eu ficava treinando durante a semana, ele passava, tinha dia de eu fazer 3 treinos por dia. Já teve dia de eu fazer 20 de manhã, 20 meio-dia e 20 à noite. Nossa. E tinha treino que era 3 horas da manhã. Que ele precisava saber como que eu ia reagir durante a noite, porque a corrida era a noite toda. E aí eu fiz essa de Jerônimo Monteiro, de 50, fiz a de 77 em Castelo, aí já veio a de Vila Velha, que é do Exército, 103 e 700, 103 e 400 que eu fiz. Aí ganhei também em 2º lugar geral. No caso, essa quilometragem, ela é previamente marcada? Isso. Você já vai sabendo que vai ter que correr essa quantidade de quilômetros? Não. Desculpa, não. Você vai para virar ultramaratona, fazer acima de então, 42. Assim, a galera vai correndo, aí as pessoas, alguns vão chegando até X quilômetros, desiste. Aí vamos supor assim, teve um amigo meu que ele foi para fazer 50 km. Ele fez 50 km, ele parou e acabou a corrida para ele ali. Meia-noite ele acabou. Ele fez os 50 dele, de 6 à meia-noite, parou. Não quis mais. Por quê? Porque ele foi para fazer os 50. Aí teve um outro cara lá que a gente ficou na mesma tenda,
Ele foi para fazer 80 km, ele fez 80 km. Ele disse, você não vai parar não? Eu falei, não, eu vou, enquanto eu conseguir, eu vou. Tá, mas aí tem umas paradas? Aí tem as paradas. Quanto tempo? Aí meu treinador me passou de 20 km, descansar 15 minutos. É pouco tempo de descanso. Que aí era o tempo para comer, entendeu? Aí você tem que comer mariola, banana, amendoim. Na época eu fazia nutrição com a Maria Amélia, doutora Maria Amélia. Aí ela passou as coisas lá que eu podia comer no percurso. Eu fiz um tempo de 10 horas e 32 minutos corridos. Nessas 12 horas. Entendi. Caramba, cara. Eu brinco aí 7 quilômetros e tal. Aí você vai gostar de fazer outra maratona. Você não sente. Acho que eu não vou chegar a isso não, gente. Vai fazer. Teve um amigo meu que falava assim, eu não consigo não. Sabe quanto que ele fez? Aí na minha segunda eu fiz 107 e 700. Ele fez 110. Teu irmão que tá correndo já chegou a correr 20 quilômetros já. Aí, eu tive um irmão que correu, ganhou algumas medalhas também, mas aí o pezinho dele ficou meio ruim, aí parou. Tem gente que pé, joelho, por isso que tem que fortalecer na academia, não é só correr, né? Eu não sei como que eram as questões dos treinamentos, não, mas o meu irmão entende bastante de corrida. Ele correu, já viajou aí, Rio e tal, correu, fez algumas corridas aí. Falava pra mim correr e tal, aí depois que ele parou que eu fui correr. Você começou. Então agora você tem que representar ele. Não, tem um outro irmão que tá correndo que representa melhor, né, Aron? Aron, você é o cara. Ele é o cara. Tem que representar a família. E aí, vocês vão correr? Não. Por quê? Ai, gente, eu tô correndo a corrida agora. Você vai amar correr vida. Gente, eu tô pensando aqui, 100, 1 quilômetro. Gente, é muita coisa. Mas só que você não precisa ir para correr 100 quilômetros. Você corre 3, daí um ano você tá correndo 10, daí... Aqui, fera que entrou, correu 3 quilômetros, tá correndo 10. Um dia você tá fazendo 21, brincando, com o pé nas costas. Eu na verdade, tô querendo conservar a minha questão da minha massa magra, então tem que ter um equilíbrio muito grande com isso aí. E aí eu vou ter que ter... Se eu tiver que correr mais, eu tenho que ter um acompanhamento melhor aí com nutricionista, endócrino. Pois é, lá na minha corrida tem tudo isso. Tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem treinador, tem tudo. Mas aqui, tem sentido bastante, tá? Meu Deus do céu. Meio que a corrida, assim, pelo que você fala, é algo gradual, né? É algo que você vai aumentando o tempo de pouco a pouco. Mas mesmo assim, tô cansada só de pensar. Assim, eu não sei, cara, da semana passada para essa semana. Eu, por exemplo, tá com a segunda, quarta e sexta. Terça e quinta fazendo treino de perna. Já fiz assim essa intercalagem. Mas mesmo assim, de alguma forma, aí folgava. Sábado e domingo. É um descanso, né? É um descanso. Só que ao mesmo tempo, quando eu voltava na segunda, eu já estava sentindo um Descansou pouco. demais. Aí o que acontece? Fiz um teste. Esse domingo, eu não corri, sabe? Mas eu fiz uma caminhada de 5 quilômetros. Caminhada. Ótimo. Aí corri na segunda e, cara, eu tô bem mais tranquilo. Bem mais de boa. Porque parece que foi realmente descanso demais. Eu, na verdade, o único dia que é mais difícil para mim treinar é sábado. Porque segunda eu vou na academia, terça eu treino. Quarta eu vou na academia, quinta eu corro. Aí na sexta eu vou na academia, aí no sábado eu não consigo, por causa do meu trabalho. Aí não consigo. E no sábado, porque também mexo com festa, aí às vezes à noite também tem festa. Aí no domingo ou tem corrida ou tem treino. Alguma coisa vai rolar. Então, quer dizer, eu praticamente faço... A semana inteira. Teve uma Olimpíadas aí que... teve um cara lá que passou na frente do cara e tentou impedir ele de correr. Já aconteceu alguma coisa desse tipo com você? Comigo? O que mais... Que isso, gente? Pessoa que entra na frente parando assim do nada? Porque às vezes... porque corrida é bem competitiva, entendeu?
Ah, tá. Achei que cada um tava quebrando o tempo na cabeça de cada um. Tipo, vou fazer tal tempo. Mas nesse caso, o cara não era corredor, não, cara. Não, ele entrou na frente, não foi? Ele a pessoa abraçou. frente. Foi na São Silvestre isso. Não, foi lá fora. Foi lá fora, mas teve aí também na São Silvestre. Teve? O cara entrou na frente do queniano lá e abraçou o cara. Que isso, gente? Doideira é essa? Aí eu não entendi também, não sei se foi pro cara não ganhar, porque com certeza ele ia ganhar porque era queniano, ou se queria tirar uma foto com ele, chamar atenção, aparecer na televisão, aí não sei. podia esperar até o momento do cara chegar lá na linha de chegada, não? Acho tão bonito chegando, gente, aqui quando vai em câmera lenta, acho bonito aquilo lá. Quebrando aquela faixa, né? Nossa, cara, eu ganhei domingo passado. Lá em Vargem Alta, em primeiro lugar. Perguntar qual é a sensação que é de invadir aquela faixa, assim, arrancar a faixa da mão do pessoal. Não tem dinheiro que pague. Na corrida do BOP, eu fui na corrida do BOP, no Rio. Cara, é bala de borracha o tempo todo a corrida. Ué? Você passa no stand. Você sai do BOP. Bala de borracha, como assim? Porque a corrida do BOP. Então, louco que não era do BOP, era só a gente mesmo que é doido, né? Porque todo mundo era do BOP, ou era da polícia, ou era da guarda que tava correndo. É você lá, civil. Menina, você passava no stand da polícia, lá do BOP, você sobe o BOP, passa uma trilha, você sai dentro da Rocinha, vai atrás do Cristo ali e volta. São só 7 quilômetros. É 3 indo e 3 voltando. É bala de borracha, eles cortam os corredores na bala de borracha. Eu pulava igual pipoca. Você é louco. Aí na chegada era uma subida. Aí um amigo meu, que é guarda municipal, ele que me convidou para ir nessa corrida, que ele é mais doido do que eu, né? Como que ele me mete numa furada dessa? Mas eu sou doida, eu fui. 2 guardas municipais, o Cláudio e o Batata, me chamaram para ir nessa corrida. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, cara, mas é muito louco. A chegada é muito boa. Quando você tá chegando, assim que você sobe para a chegada, que a chegada é um morrão. Cara, vem os batedouros, vem 2 policiais na moto, um descosta pro outro, assim, o cara com aquele fuzil, assim, ó, o cara vinha agarrado em mim, assim, ó, descosta, o que tava descosta, com um fuzil, assim, no meu pé, até eu chegar. Nossa. Quando eu cheguei, que quebra aquela faixa, assim, nossa, não acredito, meu Deus, muito obrigado, que eu cheguei viva. Obrigada por não ter tirado de mim. Chuva, e chegou todo preocupado. Ai, amiga, pelo amor de Deus, você se machucou? Pegou bala em você? Eu falei, não. E você, chegou bem? Eu falei, eu ganhei. Ele, eu não acredito, eu não sabia. É muito legal. Muito bom, mas aí você acabou... Eu acho que essa corrida aí, ela teve mais pressão do que todas as outras, porque imagina, você tá correndo, ai, gente, eu já vou desviar aqui a bala. Você tinha que pular igual pipoca. Cara, que loucura. Só via nego chegando com sangue. É porque machuca, né, também. É porque ela pega assim, né, não fura, mas ela arranca a pele, né. Ai, gente, mas gente que caiu... O BOP não é meio exagerado isso daí, não? Nossa, é muito bom. Mas é porque é pra eles, né. É verdade. É pra eles, a gente que é louco. Mas ele ganhou, tirou o prêmio dos caras. Os caras ficaram bravos, não? Não, eu que ganhei. Ah, você ganhou? Eu ganhei, ele tava preocupado, porque ele chegou depois de mim. Aí ele tava preocupado, porque, poxa, ele deve ter pensado assim, eu coloquei ela numa alfurada, né? Você tá bem, amigo? Você levou bala de borracha? Você se machucou? Falei, não. E você fez bem? Falei, fiz, ganhei. Ele, eu não acredito. Você tá me devendo um lanche. Eles não ficam bravos de civil ganhar a corrida, não? O povo não gosta muito, não. Mas se você ganhou, você teve seu mérito. Aqui no estado também você fez, da polícia e tal, não foi? Fiz agora, né? Nada de bala não, né? Não. Então tá bom. Só perdi a unha, tô com a unha aqui esperando a Fernanda fazer uma pequena cirurgia na minha unha. Inclusive a Fernanda foi inventar de correr aí, né? Assim, ó, bater. Vai mesmo. Ela chegou, ganhou a corrida, ela não quis ganhar, ela não fez força não. Eu vi que ela não se esforçou não, ela não esquentou a cabeça, acho que ficou em terceiro lugar. Segundo? E aí ela voltou lá, não sei aonde que a Fernanda estava, perto da Fernanda chegar. Gente, eu acho isso muito bom, porque assim, não sei legal a questão da Fernanda correndo, mas assim, e de outras pessoas, isso incentiva a pessoa a correr. Se eu fosse, eu teria parado no meio do caminho, vou andando agora. Não, porque aí eu ia te buscar, entendeu? Vambora. Força, isso daí. Isso é muito bom. Eu fui nessa daqui da polícia, desafiador, tá? Você vai lá naquela ponte que vai para Castelo, naquele viaduto, e volta. Quando você vai, é só morro. Quando você volta, é só morro. Aí quando chega na RDG ali, é mais ou menos 800 metros de morro.
Nenhuma descidinha que é pra ajudar, assim? Não. Agora, Eu só morro. Como que você faz, assim, com relação a subida e descida? Como que é? Como que é esse negócio de correr, subir e descer? Porque tem questão de impacto. Descida dá muito impacto. Dá muito impacto. Como que você faz? Eu não solto muito, porque eu tenho uma platina no pé. Você tem uma platina no pé? Tem. Como você consegue correr, doido? E eu quebrei o pé na beira-rio correndo. Eu tava correndo assim, no asfalto, do nada subi pra calçada. Calçada cheia de buraco, eu virei o pé. Maravilha, cachoeiro, né? Quebrei o pé. Aí tive que colocar uma platina. Aí então na descida eu tenho que segurar. Porque se você também na descida você soltar a banguela, soltar o freio de mão, vai tudo. Vai joelho, quadril, pé. Porque você lesiona, entendeu? Porque assim, quando você tá subindo, você demora mais, né? Pra descer, às vezes você quer adiantar o Adiantar, passo, mas né? é aí que tá o problema. É aí que as pessoas se machucam. Porque vai descer, desce com tudo. É melhor esforçar subindo do que... É melhor. Melhor você deixar o gás pra subir. Caramba. Legal. Mas agora esse negócio da platina aí... Como é que faz? Porque eu não sei se é no seu caso, mas tem algumas pessoas que, assim, dói, né? No tempo de frio e tal, acaba doendo. O meu dói. O meu na corrida da Gazeta, uns 4 anos atrás, o meu pé saiu do lugar, meu treinador teve que colocar meu pé no lugar. E aí na segunda eu tive que ir no médico. Gente. Que passada. Mas a gente corre. Eu corri domingo com a unha sangrando. Como a Fernanda fala, desorientada, né? Gente, como assim? O pé Porque é viciante, entendeu? Você fica assim, nossa. E quando você ganha, é muito bom. Domingo passado lá que eu ganhei, retrasado. Nossa, foi muito bom. Com a unha machucada, ainda ganhei em primeiro lugar ainda. Nossa. Cara, eu não sei. Como que é a corrida em Vargem Alta? Sendo que lá é alto, lá tem muito morro. Aonde que corre ali? Então, saiu ali daquele posto de gasolina, entrou numa estrada de chão que vai para Guiomar. Uhum. Aí quem fez 13 foi lá na cachoeira e voltou. E quem fez 5 entrou antes da cachoeira. Aí pegou um pedaço de chão, de estrada de chão. E assim, qual foi a corrida que você teve mais dificuldade? Para fazer? Meia maratona das praias. Por quê? Areia, água, morro, terra. Aí, quase um... É um desafio. É um desafio, é porque tem aqueles negócios que o pessoal corre, anda de bicicleta. Um triatlo, você tá falando? Triatlo. Quase... Você tem vontade de fazer? Não, porque eu não ando de bicicleta. Meu sonho era fazer um triatlo, aí meu filho faleceu de bicicleta e... sim. Não tem coragem. Mas você andava? De bicicleta, já andei muito, né? Aí depois... Nunca mais. Conseguiu nem colocar o pé. Não gosto nem de olhar. Quando alguém fala que vai dar uma bicicleta para um filho, me dói minha alma. Entendi. Mas eu já fiz uma de desafio em Vitória, que corria, passava naquela cama de gato, subia na palmeira e atravessava o Rio Jucu correndo. Aqui, a corrida lá em Vitória, eles estão passando naquela ponte? Na terceira ponte? Porque eles fizeram uma parada embaixo ali, né? Para andar de bicicleta. De bicicleta. Do lado. Não, mas ali não passa pedestre, só bicicleta. Só bicicleta, entendi. Aí quando tem corrida lá na ponte, fecha um lado. Fecha um lado ali. Fecha um lado da ponte. Com a sensação de correr ali em cima. É muito bom. Sério? São 2 quilômetros de... Tanto faz. Eu odeio a altura. Nossa, mas muito bom. Não tem perigo de cair, não, menina. Mas correndo você nem olha lá pra baixo, não dá nem tempo. Nem tempo. Se concentra. Igual as meninas compram um monte de foto legal no Foco Radical, no Fotó. Não compro nada. Eu só saio com cara de morte, eu nem vejo a foto. Você viu que lindo, não sei o que. Vi, não. Eu tô tão focada, entendeu? Que não consigo... Não dá tempo você fazer um sorrisinho pra tirar foto. Nem vejo. Mas você nunca comprou foto, não? Já comprei, mas eu só saio... negócio de comprar foto. Eu só saio com cara de morte. Eu saio acabada. Que isso? Elas compram, porque assim, elas correm, compete também, mas assim, tem muita gente que corre assim, é um esporte, né? Vai para se divertir, né? Mas tem gente que corre para influenciar, né? Mas tem pessoas, já viu a pessoa correndo com o celular na mão? Minha amiga! Elas correm filmando, como que consegue?
Não, eu coloco o celular na mão mesmo, só pra contabilizar, mas... Não, filmando. Filmando, Elas filmam. Filmar não consigo. Corre e filma. Filmando, eu não consigo, não. Não dá pra mim, não. Marli, quanta aventura, hein? É só aventura. Toda corrida é uma aventura. Quantos anos de aventura? 10 anos, 10 né? anos. Pretende ir até... Até os 98, se Deus permitir. Me dê vida e saúde, eu quero estar lá. Esses dias eu vi uma senhorinha de 90 e tantos anos subindo uma árvore, descendo, fazendo uma estripulia. Mas é assim, Sim, né, cara? tem que ser. É porque tem gente que, por exemplo, aposenta, por exemplo, aí para o corpo. A morte chega rapidinho. Não pode. Se não chega, chega a diabetes, Coração, pressão, etc. Então não pode parar, não. E essa senhorinha, pelo que eu vi, tem uma vida muito ativa, sabe? E aí é o segredo. É o segredo. Segredo da vida. E são pessoas mais felizes também, né? Libera endorfina. É, claro, com certeza. Olha, Marli, muito bom o papo. Bem descontraído. Eu acredito que a sua história ela inspira muitas pessoas. Continue inspirando pessoas, né? Se você encontrar alguém que precisa, você fala. Um dia você foi abraçado, então eu acho que esse abraço, eu acho que ele pode ser, né, multiplicado, duplicado a cada dia, né? Trazendo as pessoas, né, para uma realidade de vida, né? As pessoas a lutar, né? Se você está aí, você precisa viver. Verdade. Né? Não pode parar, né, Elsa? Sim, e assim, é muito nítido em você que você não deixou de falar a realidade. Olha, ainda dói, mas eu continuo. Né? Você não falou em nenhum momento aqui que você parou de sentir aquela dor, mas que sim, que você superou ela e continuou a viver, mesmo ela ali. É porque seria hipocrisia, né? E aí, tipo assim, as pessoas... Tem pessoas que falam dessa forma. Aí a gente fica assim meio na dúvida, né? Será? Aquela pessoa é super-homem ou é só um homem? A gente fica nessa dúvida, né? Essa dúvida é cruel. Então, assim, me orgulho em saber que você continua, né? Apesar das dores. Vai com dor mesmo. Vai com dor mesmo. Com dor mesmo. Eu tenho essa câmera aqui, né? Você pode deixar um recadinho aqui para nossa audiência aí, né? Um recadinho especial. O recado que eu deixo é que as pessoas não desistam nunca, né? E vão correr, que correr é vida. Se não der para correr nada, pedala, caminha, faz qualquer exercício, mas não pare nunca, né? Que Jesus é o alvo, né? E se apegue com Deus, que do jeito que eu estou vencendo, que eu não venci, que eu estou vencendo, as outras mãezinhas também, que perderam os filhos, o pai, a mãe, vai conseguir também, né? Com certeza, com certeza. Marli. Obrigada. Muito obrigado. Foi muito bom. Prazer. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Elsa, pela participação. Obrigada. Gente, muito bom. Até a próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira tem mais conteúdo de qualidade para vocês. E mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Uma boa noite. E até sexta-feira que vem. Tchau. Tchau.